Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nobres amigos funcionários da casa, senhores e senhoras que estão na galeria, nobres estudantes, é uma alegria poder falar aqui para tanta gente, tanta juventude aqui, muito feliz poder conversar sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui na tribuna. Semana passada, eu como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos um convite a partir de uma indicação do deputado Romário Dias, e o deputado Romário Dias solicitou que a gente pudesse estar com a presença do diretor-presidente da ADIDPE. Nós fizemos, senhor presidente, o senhor estava, inclusive, lá, uma bela reunião ordinária, me parecia mais uma audiência pública. Lá estavam o secretário de Ciência e Tecnologia, Aloysio Lessa, deputado dessa casa, licenciado. Lá estavam também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, também o secretário executivo da Casa Civil, o Zé Maurício, e tivemos uma bela apresentação da ADIDPE aqui em cima, no primeiro andar, no auditório Sérgio Guerra, com quase 140 pessoas naquele local. E lá muito se tratou, senhoras e senhores, sobre arranjos produtivos locais. E quando se tratou de arranjos produtivos locais, uma das mensagens que o diretor-presidente da ADIDPE trouxe foi da importância do artesanato. E nós, como representantes, como o deputado Tony Gel e o deputado José Queiroz, que somos lá da cidade de Caruaru e daquele agreste, nós trouxemos hoje um dia para comemorar. Hoje é o Dia Internacional do Artesão. E nós temos um centro de arte figurativa conhecido mundialmente, que é o Alto do Moura, lá na cidade de Caruaru. A gente, para identificar, antes de mais nada, e para trazer esse pronunciamento aqui na tribuna, a gente deu uma estudada sobre por que o nome Alto do Moura, deputado Tony Gel. Alto do Moura é por conta de um sujeito que foi morar naquela localidade há muitos anos atrás, chamado Moura, e ele morava lá no finzinho daquele bairro, hoje conhecido por bairro, e por isso Alto do Moura. E após os anos 40, nós tivemos um mestre conhecido internacionalmente, conhecido por mestre Vitalino, e ele, com sua habilidade, com a sua arte, levou o artesanato, o barro, a nossa cultura de Caruaru para todo o mundo. E a gente quer fazer algumas referências especificamente sobre os artesãos que nós, inclusive, deputada Simone Santana, se a senhora puder se aproximar também, eu tenho um presente para Vossa Excelência e tenho um presente também para o nosso deputado presidente Heriberto Medeiros, mas quero rapidamente fazer referência a algumas pessoas que nós indicamos para receber voto de aplauso, pois foram e são grandes baluartes da cultura do barro, do artesanato lá de Caruaru. A gente trouxe muitos nomes e eu quero citar um por um. Luiz Antônio da Silva, Marliete Rodrigues, ela faz o barro na sua miniatura, deputado Anderson Florencio. Nicinha Otília, Nerice Otília, Ivonete da Silva, Socorro Rodrigues, Severino Luiz, Cícero José da Silva, Chivo, um jovem idealizador também e que alavanca essa cultura do barro lá da cidade de Caruaru, Marco Antônio Rodrigues, Severino Barbosa, Elisvânia Barbosa, Maria Claudineide Rodrigues, Elias Vitalino, da árvore genealógica dos Vitalino, Thelma Maria da Silva, Elza Bernardino, Yolanda Marques, Moacim Severino, Marivaldo Severino, Terezinha Gonzaga, Giliardo Gonzaga, Genivaldo Antônio da Silva, Ademilson Rodrigues, Helena Rodrigues, Emerson Nogueira, Eronildo Pereira, Maria do Carmo da Silva, Driele Silva, Ademir Antônio da Silva, Ildaci Maria dos Santos Félix, Edinaldo José da Silva, Ivanilda Paiva de Souza, Josefa Regina da Silva e a Associação dos Artesãos em Barro, moradores do Alto do Moura. E em referência ao Dia Internacional do Artesão, nós trouxemos, e aí eu já peço para que a nossa equipe traga aqui para cima, aqui para a tribuna e aqui para a mesa diretora,
algumas artes que nós trouxemos para presentear o presidente, a vice-presidente e o primeiro secretário, e alguns outros deputados. Gostaria de ter trazido 49, mas os recursos não deram. Enfim, mas a gente trouxe com a simbologia em referência ao presidente Heriberto Medeiros. Ele vai receber das mãos do nosso chefe de gabinete, Douglas Pereira, e também do nosso assessor, Caio Souza, fazendo referência a ambos, tanto o deputado Heriberto Medeiros quanto a deputada Simone Santana, um presentinho do artesanato do Alto do Moura. Deixa eu ficar perto de vocês para a foto, e já eu volto e concedo a parte a vossas excelências. Com muito carinho, lembrança de Caruaru, passando para o Anderson Florencio, em seguida para o deputado Tony Gel. Deputado Eric Lessa, primeiro queria parabenizá-lo por trazer um tema tão importante, né, que é o artesanato. Nós, pernambucanos, temos uma característica muito marcante em ter uma cultura vasta, e o artesanato é fundamental, né, nesse nosso histórico cultural. Eu tenho como um dos meus grandes lazer, deputado, conversar com artesãos. Esse final de semana, inclusive, no sábado, eu estive em Bezerros com meu amigo J. Borges, passamos uma tarde toda conversando, ele falando das suas ideias, das suas histórias, né, e é muito gratificante compartilhar de momentos com essas pessoas. Saindo de Bezerro, fui justamente para o Alto Moura, né, também troquei uma longa conversa com Marliette, né, tive com Antônio Rodrigues, né, discutindo sobre a questão, né, do desenvolvimento, né, dessa cultura do Alto Moura, e aí já sugeri, ainda que de modo informal, ao secretário de Turismo, Rodrigo Novaes, para que a gente possa ter um roteiro, né, saindo do Recife, dos hotéis que, em sua grande parte, ficam em Boa Viagem, e a gente ter um roteiro que passe lá pelo Centro de Artesanato em Bezerros, Memorial J. Borges, Feira de Caruaru e pelo Alto Moura. Não é? Então é tão próximo, não é? E a gente pode incentivar esse turismo, fortalecendo nossa cultura. Quando, num bom sentido, nós queremos vender, né, o nosso Estado, o que está na frente? Sempre a nossa cultura. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né, por trazer esse tema tão importante, para mim também muito caro, né, e dizer que sou um caruaruense, apesar de minha atuação política ser no Recife. Então todas as pautas que forem nesse sentido, pode contar também com nossa colaboração. Parabéns, deputado. Muito obrigado, amigo, e incorporo a parte de Vossa Excelência e passo para o deputado Tony Gel. Agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade do aparte. Antes que existisse o Alto do Moura, e Vossa Excelência fez uma pesquisa em relação a essa questão, o sítio Campos era que congregava toda aquela região. Depois é que surgiu o Alto do Moura. E ficando o Alto do Moura mais ali às margens do rio Puju, que é onde tinha a Gila, que começou o trabalho das panelas, e depois que surgiram os artesãos. Louvo a iniciativa de Vossa Excelência de trazer o tema nesta tarde, e esse seu pronunciamento é muito importante, porque quem não conhece a cultura do Alto Moura passa a conhecer a partir desse pronunciamento. Adianta a Vossa Excelência que grande parte daqueles artesãos é família nossa. Marliette Rodrigues, da qual falou Vossa Excelência aí, que é especialista em miniatura, é minha prima. Manuel Eudócio, mestre, que nos deixou há pouco tempo, também primo. Família de Zé Caboclo, que é a família de Marliette Rodrigues. Zé Rodrigues, que foi contemporâneo também de mestre Vitalino, que também era meu primo. Então, meu avô, meu pai, que são da região ali do sítio Campos do Alto do Moura. Meu avô do Alto do Moura, meu pai nasceu ali também. Então, grande parte daqueles artesãos da velha guarda e a outra geração. E já temos mais uma, temos umas 4 gerações já seguindo os seus antepassados
nessa questão do Alto do Moura. Quando prefeito, eu tive uma participação no sentido de tranquilizar os artesãos, porque a matéria-prima estava acabando. E, ainda no governo Jarbas Vasconcelos, eu procurei, conversei com ele. Vossa Excelência sabe que o senador Jarbas Vasconcelos é apaixonado pela obra do Alto do Moura, tem uma grande coleção, inclusive uma grande coleção de mestre Vitalino, e eu fiz ver, na época, ao governador Jarbas Vasconcelos, que a matéria-prima estava acabando, e foi com ele que nós resolvemos a questão do barro, e que deu toda essa tranquilidade para que eles pudessem trabalhar até agora com uma área que era do Estado e que passou a ser administrada pela associação. Agora já há uma carência de mais matéria-prima e que tem uma outra área que precisa ser resolvida para doação aos artesãos do Alto Moura, que nós estamos trabalhando nessa questão. Ainda, quando prefeito, aquele acesso para o Alto do Moura, ali não havia iluminação. Aquele pórtico lá, que está escrito "Bem-vindos ao Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas das Américas", modéstia à parte, foi tudo construído pela nossa administração. Aquele acesso, aquela iluminação toda, alargamos o acesso e aquela construção. A casa do mestre Vitalino, deputado Lessa, estava caindo, e ela é uma casinha que foi construída com o chamado tijolo cru, e que você não pode fazer nada ali, porque é tombada, você tem que ter cuidado. Então, entre os tijolos ali, há uma amarração de cabo de aço que nós providenciamos, porque senão, quando eu recebi a prefeitura, a casa do mestre Vitalino iria cair. Já pensou? Que prejuízo enorme. Mais embaixo tem o memorial Mestre Galdino, que também estava prestes a cair. Nós tivemos que reformular, e está lá reformado. Também foi um outro grande mestre da arte do barro. Então, agradeço a Vossa Excelência pelo aparte e dizer de que este dia deve ser muito comemorado e que os artesãos do Alto do Moura possam contar, não é, com apoio municipal, que tem que ter o apoio municipal. Na época, inclusive, nós providenciamos uma embalagem para que todas as peças saíssem de lá devidamente embaladas numa caixinha com a identificação, não é, do Alto do Moura, Caruaru, maior centro de arte figurativa das Américas, mas não houve continuidade. Eu fiz parcerias com Caixa Econômica, com outras instituições, para que os turistas pudessem levar as peças e elas embaladas e bem encaixotadazinhas com a marca Alto do Moura, Caruaru, mas não houve sequência nesse trabalho, lamentavelmente. Então, é importante que nós cuidemos daquela área ali, que haja apoio do governo do Estado, e aí o Anderson falou muito bem, na questão da Secretaria de Turismo, porque falta infraestrutura para o turista ao chegar ali. Não é só o turista ir lá, comer o bode, enfim, tomar a cerveja, etc. e tal, visitar. É preciso que haja um atrativo maior e que haja infraestrutura para receber bem o turista. E não há ainda. Alguma coisa que foi feita, entendeu? Está lá. Mas seria necessário continuidade na infraestrutura ali do Alto do Moura. Então, felicito mais uma vez Vossa Excelência e meus parabéns a todos os artesãos do mundo todo, né, do Brasil, do mundo todo, especialmente lá do Alto do Moura, da arte do barro. Muito obrigado. Incorporo a parte de Vossa Excelência, bem falou sobre a importância de nós, como ideários, e que nós que lutamos pela força do artesão, pelo Alto do Moura, também nos demos as mãos para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a realidade e a infraestrutura daquela localidade que é tão visitada e, muitas vezes, não tem a estrutura necessária. Passo para a deputada Fabíola Cabral. Parabenizo o deputado delegado Lessa pela iniciativa de homenagear uma profissão tão linda e tão cheia de criatividade. Eu, sinceramente, sou um entusiasta do artesanato, tanto que eu fiz questão de apresentar a todos os deputados, meus colegas, logo no início, né, do mandato, o mestre Nena, que é o mestre do cabo,
que tem uma produção maravilhosa e muito rica. E eu tenho certeza que ele também é muito cheio de criatividade. E eu acredito, pela minha formação, por ser publicitária, eu acho que tem muito a ver. Eu realmente fico encantada, entusiasmada mesmo com essa profissão e gosto de valorizar e fico muito feliz. Que bom que está aqui pontuando, que o senhor deputado está pontuando na tribuna essa data tão importante para eles. A gente precisa realmente prestar todas as homenagens. E fica aqui meus parabéns em nome do mestre Nena a todos os artesãos pernambucanos. Eu também recebi esse presente e fico muito grato, e Vossa Excelência também vai receber uma lembrancinha do Alto do Moura, e passo para o deputado Sivaldo Albino. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, agradeço inicialmente ao aparte cedido pelo companheiro Éric Lessa, esse dia aqui tão importante, né, para a história dos artesãos e das artesãs, mas também para Caruaru, né? Eu cresci ouvindo dizer a terra do mestre Vitalino, como é bem conhecido, a capital também do forró. Mas Garanhuns também é rica em muitos grandes e bons artesãos e artesãs. Então, neste dia de hoje, eu não poderia passar em branco também, já aproveitando a oportunidade de ver Vossa Excelência na tribuna, desse reconhecimento desses artistas que hoje têm seu dia comemorado de forma internacional, e nós não poderíamos passar aqui em branco nesta casa. Parabenizo você por esta homenagem a todos os artesãos e artesãs, e nos dá a oportunidade de trazer essa discussão para essa casa. Eu acho que é uma categoria que precisa sempre ter o incentivo dos órgãos públicos, dos gestores, seja no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. Tony Gel, companheiro, já foi prefeito dessa terra maravilhosa que é Caruaru, já deu a contribuição dele nesse sentido, e é importante sempre que essa cultura e que esses artistas sejam sempre valorizados, né? Garanhuns, inclusive, tem a oportunidade de ter esses grandes artistas na galeria dos mestres na FENEARTE, né? Artistas como o mestre Marcos Siqueira, mestre Fidas e mestre José Veríssimo, que, inclusive, são eles, entre tantos outros artesãos e artesãs, que contribuem pelo belíssimo Natal de Garanhuns, que é produzido na nossa cidade e que hoje atrai turistas de todo o país. Então, nesse dia tão importante, eu quero fazer aqui as suas palavras, né, de parabéns, e que esses parabéns sejam para os artesãos e as artesãs de Caruaru, de Garanhuns, dos agrestes, de Pernambuco e de todo o Brasil. Muito obrigado. Incorporo a parte de Vossa Excelência, agradeço, e quero também passar uma parte para a deputada Simone Santana. Delegado Éric Lessa, eu queria agradecer muito, né, a sua iniciativa de nos homenagear, né, com essa lembrança, de trazer essa questão aqui para casa, em meu nome, em nome do presidente, que precisou se ausentar. Muito obrigada. E eu aproveito para estender essa homenagem a todos os nossos colegas deputados. Quero parabenizar todos os artesãos. Hoje, logo cedo, eu participei de um evento no Centro de Artesanato de Pernambuco, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, Pró-Rural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que foi exatamente a assinatura, vai ser o dia inteiro de comemoração, mas houve a assinatura de um convênio entre o BIRD e o Pró-Rural para beneficiar 36 famílias da nossa região, deputada Fabiola Cabral, do Cabo de Santo Agostinho, de Nossa Senhora do Ó, Serrambi, Maracaípe e Porto de Galinhas. E são mulheres, são 35 mulheres e apenas um homem dentre esses empreendedores, né, culturais. Então, a gente vê a importância do artesanato. Se Pernambuco é um celeiro, né, de artesãos e artesãs, a gente deve muito
a Caruaru, deve muito ao mestre Vitalino. Então, nada mais justo de que hoje, a gente, nesse dia tão significativo, a gente viesse aqui ressaltar essa cultura da nossa terra, que é muito mais sua, que é de Caruaru. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E queria dizer também que uma coisa importante, deputada Gleide Ângelo, que eu ia falar antes, houve um acréscimo de empreendedoras mulheres, né, femininas, de mais ou menos 38% para 45%. E muitas dessas empreendedoras estão exatamente nessa atividade econômica do artesanato. Essas mulheres que foram contempladas, elas só conseguiram isso porque estavam organizadas. Então, aqui eu chamo a atenção, uma coisa que eu já fiz naquele seminário lá com a Dedipé, que a gente precisa organizar os arranjos produtivos locais, quer seja nessa questão do artesanato, da confecção, de qualquer que seja, para que a gente possa dar alternativas às nossas mulheres de se tornarem autônomas do ponto de vista financeiro e que possam ocupar o seu espaço devidamente na sociedade. Então, parabéns pela iniciativa, por trazer esse assunto que é de extrema importância para todos nós pernambucanos. Muito obrigada. Incorporo também a parte de Vossa Excelência e quero realmente começar a concluir dizendo do significado. Vossa Excelência, mais uma parte, vamos lá. Deputado Tony Gel. Me perdoem os colegas aqui, mas aqui um detalhe que eu gostaria de ter dito no meu parte, e peço desculpas, para mostrar o cuidado, a técnica, o carinho que o artesão do Alto do Moura tem nas suas peças. Este presente que Vossa Excelência trouxe para os colegas aqui, reparem na confecção deste trio pé de serra. Esse é um trio pé de serra. Eu não sei qual foi o artesão. Aí, deve estar aí no verso, aí, embaixo ou em cima, aí no pezinho, tem o nome do artesão. Mas, enquanto ela encontra ali, eu vou explicar rapidamente. O trio pé de serra, ou seja, a sanfona, o triângulo e o zabumba. Isso foi uma criação de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele criou esse modelo de um trio de forró. Mas essa zabumba não pode ser colocada em qualquer posição ali. Nem o triângulo. Tem um segredo aí, uma técnica, e eu pedi para a deputada Simone me mostrar dali, e eu vi que está perfeito. A sanfona, o teclado que fica aqui na mão direita, e os baixos que ficam aqui do lado esquerdo. O que é que Luiz Gonzaga fez? Colocou o zabumba do lado direito, que é o som menos grave, e o som agudo, que é o triângulo, ele colocou do lado esquerdo para fazer a mixagem do agudo com o grave, tá? E do grave com a parte mais aguda, para sair uma mixagem melhor, para que ele pudesse ter um trio de serra mais harmônico. E aí o artesão, ele colocou certo. Veja que o zabumba está do lado direito do sanfoneiro e o triângulo está do lado esquerdo, na posição correta. Então, era só esse detalhe que eu considero muito importante para mostrar que a arte lá não é feita de forma aleatória. Também na técnica, acompanhando realmente a realidade, não é? Da posição dos artistas aí representados na arte do barro. Muito bem. E registrando que o deputado Tony Gel também troca uma zabumbazinha, viu? Deputada Gleide Ângelo. Deputado Lessa, serei breve, mas eu não poderia deixar de dar um recado. Realmente, quando a gente fala em artesanato no estado de Pernambuco, a gente fala de formas de enfrentar a violência também. Você, como também da segurança, como eu, a gente sabe que muitas mulheres ainda sofrem violência por falta de emprego e de renda, se submetem a permanecer no ciclo da violência. Então, Caruaru, trabalhei lá 2 anos, você trabalha lá há muito tempo, e a gente vê que muitas mulheres de Caruaru, e isso nos orgulha, por meio do artesanato, ela consegue sair da violência, ela consegue romper as relações abusivas, ela consegue ser dona da sua vida, da sua liberdade. Por quê? Porque o artesanato traz para homens e mulheres
mas eu falo especialmente nessas mulheres, porque é uma forma de libertação dessas mulheres. É uma forma que elas têm de sair de toda essa dor que elas sentem. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um deputado parabenizar e lembrar desse dia tão importante, que além de ser um dia em homenagem a todos os artesãos, é um dia que a gente vê como um dia de liberdade para muitas mulheres lá, principalmente de Caruaru, que é um berço muito grande do artesanato. Então, parabéns a todos os artesãos e artesãs do estado de Pernambuco e parabéns ao nobre deputado por lembrar e por estar aí na tribuna, realmente. E digo, eu gostei também, tá? Se quiser me dar, eu aceito. Muito bonito. Obrigada. Vai ganhar também, deputada Gleide Ângela. E eu realmente quero agradecer a parte de todos e registrar, gente. Nós estamos falando do Dia Internacional do Artesão. Muitas famílias estão sendo... Deputado, já passo para Vossa Excelência. Muitas famílias estão sendo conduzidas, digamos assim. Muitas famílias estão sendo mantidas pela arte do barro. E a arte do barro, muitas vezes, tem trazido muito desenvolvimento econômico para onde essa arte se transforma numa arte figurativa que pode, cada vez mais, enaltecer arranjos produtivos locais e o artesanato, como a cidade de Caruaru, como Cabo, que a deputada Fabíola também tratou, mas eu passo para o deputado Antônio Fernando. Deputado Lessa, a gente parabeniza Vossa Excelência por essa iniciativa muito importante, lembrar a importância do artesanato para nosso estado. Vale frisar que, além do barro de Caruaru, nós temos também o couro, que é no sertão, lá, o seu Aprígio, lá de Oricuri, que foi artesão de fazer o chapéu de couro de Luiz Gonzaga, o gibão, ainda hoje está vivo e ainda fabrica isso. Temos também Ana das Carrancas, lá de Petrolina, que na realidade é de Oricuri, mas ela é conhecida como Ana das Carrancas de Petrolina também, que tem também. Então, o artesanato significa, além de geração de emprego, é a cultura da gente que é levado, o pessoal leva para outros estados e até para outros países. Alguns lugares você conhece mais o artesanato do que o próprio estado. Então, a gente gostaria, é importante, a gente incentivar essas pessoas. O Pernambuco é muito rico, tem algumas pessoas anônimas também. Então, era importante que a gente sugerisse à Secretaria de Turismo, o próprio governador, que fosse criada a feira, anualmente, a Feira da Cultura, do Artesanato e da Culinária do Estado de Pernambuco, onde cada município ia participar com as melhores, seja os seus artesãos, seus melhores cozinheiros. Era importante estar aí. Com certeza, é uma atração a mais para o Estado de Pernambuco e também para reconhecimento dessas pessoas que tanto têm feito para o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Antônio Fernando. E eu quero realmente concluir, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e também como originário da cidade de Caruaru, da Força do Alto do Moura, do Centro de Arte Figurativa, não podia deixar passar em branco esse dia tão importante, que tem muitos significados para a cultura do nosso povo. Ela é uma composição de identidade cultural, representa a arte através do barro, do artesanato, a força dos artesãos e também um valor histórico e patrimonial, além da própria arte descrita nos objetos. Uma clara relevância da economia criativa, dos arranjos produtivos locais, e não posso deixar de mencionar esse desenvolvimento econômico e social que traz para esses ambientes onde tem essa arte figurativa. E, claro, eu faço a minha referência e trouxe a referência especificamente do Alto do Moura e da cidade de Caruaru, por ser originário de lá, mas compreendemos as outras artes dos outros rincões desse polo de arte, de figuração, do artesanato que Pernambuco tanto representa. Então, quero concluir o meu pronunciamento dizendo que não poderia deixar de vir a essa tribuna para parabenizar os artesãos. Nós solicitamos, Ana Olímpia, a nossa secretária, um requerimento de voto de aplausos para os 34. E gostaria que Vossa Excelência, na condição de componente da mesa, tivesse um olhar mais, digamos, com carinho, porque a gente solicitou lá a Secretaria-Geral e eles pediram para que a gente fizesse num pedido só de voto de aplauso, mas são 35 pessoas, uma associação e mais 34 pessoas que devem serem aplaudidas pela força
do empreendedorismo e da arte figurativa lá da cidade de Caruaru. Muito obrigado pela atenção de todos.